É químico músico ou músico químico? Como minha orientadora falava, musicoquímico. Músico químico, boa. Seja bem-vindo, Beto, a Como Me Tornei. Por favor, se apresente pra galera. Pois é. Meu nome é Roberto Márcio, né? Vulgo, nome popular, Beto Márcio. Assim como está também no Instagram, né? Beto.Márcio. Músico desde adolescente e tal. E logo em seguida, iniciei na química. Agora eu quero voltar lá pequenininho, um pouco antes desse logo em seguida. Beto, ensino médio. O que é que Beto queria ser? Robertinho, Marcinho? Pois é, assim, por incrível que pareça, eu sempre quis estar na ciência, né? Mesmo criança, adolescente. Aquilo que a gente faz de experiências, né? De pegar álcool, misturar com alguma outra coisa, fazer extração de As porções. clorofila, matar formiga, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, Coisa de Márcio. criança, mas enfim. Mas em tese, na escola, ainda não sabia que ciência seria, se a ciência da matemática, a física, a química, etc. Foi quando, então, eu estudei em escola pública. Eu morava em frente a uma escola, mas nunca estudei nela. Uma escola fantástica, que é Anísio Teixeira. E ali na Caixa d'Água, na Ladeira do Paiva. E eu ia estudar no ICEA, lá no Barbalho. Ia andando sempre e tal. Que também é uma escola Minha mãe fantástica. estudou lá na época. Fantástica. Magistério. Pois é. Eu não cheguei aí a tanto. Eu fui na época, quando a gente chamava até a 8ª série, que hoje é 9º ano, né? Sim. Foi quando, então, eu tive uma oportunidade, ganhei uma bolsa para estudar numa escola particular. A gente pobre, né? Não tinha dinheiro Sim, para sim. estudar na escola particular. Mas nesse caso, eu tinha ganhado essa bolsa integral. A minha única função era estudar e passar, né? Na escola Teresa de Lisieux. Ótimo. É uma escola assim fantástica, tal. E nesse período já entrelaçava as questões musicais. Quando eu conheci, porque lá era uma efervescência, lá no bairro onde eu morava, uma efervescência musical fantástica, né? Muitos colegas aprendiam a tocar bandolim, né? Aquela coisa, aquela efervescência toda da época do Armandinho, né? Tocar guitarra baiana, bandolim, etc. E mesmo entre amigos a gente tinha aquela questão é, a música, né? E eu acabei aprendendo a tocar violão. A gente nunca diz isso, mas sempre eu não tenho outra terminologia de aprender a tocar sozinho. Nunca Hum. sozinho, né? Porque sempre você aprende com outra pessoa, tal. Mas no linguajar mais popular a gente aprende a tocar violão sozinho, porque eu não tive um professor propriamente dito, né? E com isso, lá os seus 14, 15 anos, eu praticamente já entrei tocando na noite. Há um convite de Roberto Patinho, que até hoje meu amigão, lançou um álbum agora recentemente. Se eu não me engano, o álbum dele é o primeiro álbum, né, que ele gravou. E ele me deu, inclusive, um desafio. A gente tem uma amizade de muito tempo, mas a gente nunca fez uma composição junto. E aí, nesse período da pandemia, a gente foi com a família para uma casinha que a gente tem aqui em Barra do Jacuí. Ficar mais à vontade e tal. Foi quando então ele me deu um desafio, me deu uma letra para eu fazer uma canção. Aí, quando eu conto para ele, ele chora, porque eu liguei para ele e disse: Patinho, a música tá pronta tal. Aí fui contar como é que eu fiz a canção. É, eu estava numa sessão, digamos assim, como fosse um brinde, um presente de coração de uma outra pessoa que você conhece, né? A professora Ângela, né? Eu estava numa sessão de tipo, é, eu não sei explicar a técnica, né? A terminologia técnica, mas assim, como se fosse um, um eu poderia dizer, uma sessão espírita, assim, de uma reza, não seria uma reza, não é essa, mas eu não sei explicar, a Ângela vai me matar.
Ô, Mas promete ele enfim, não. eu disse, Ângela, eu posso ficar deitado, posso ouvir uma música, eu posso ler alguma coisa nesse momento e tal. Uma sessão minha, né? Ela disse, pode e tal. Aí nesse momento eu comecei a escrever a música para Patinho. E aí eu lembrei, pensei muito na mãe dele. Aí quando eu conto isso para ele, ele chora, porque realmente a música ficou muito bonita. Eu não sei, não lembraria aqui de cabeça para tocar, mas enfim, quem tiver oportunidade, depois conhecer a canção. E por que eu estou citando tudo isso? Porque faz a parte evolutiva minha do crescimento de adolescente e tal. E aí foi quando eu tive aula com um professor no Teresa Lisieux, voltando à sua pergunta. E aí esse professor disse assim, a ciência que eu quero é essa, a química. E aí fiz vestibular, né? Mesmo um professor que te incentivou, Então, foi ele que inspirou. me abriu a cabeça, digamos assim, porque dentro da ciência daquilo que eu estava pensando, é, eu cheguei à conclusão que a ciência era a tal da química, né? O professor Edmundo. E aí fiz o vestibular, passei, tal. E nesta turma dos entrantes, na época, aí eu conheci a minha esposa, hoje minha esposa, e estamos juntos há 36 anos. Maravilha. Fez vestibular para que química, aberto? Industrial, bacharelado, Não, na época não licenciatura? existia a química Era tudo uma... industrial. A química industrial veio depois, né? Na época era bacharelado e ou licenciatura. Né? Por que eu falo e ou? Porque o aluno poderia fazer o bacharelado e depois a licenciatura, ou vice-versa. Mas como eu entrei logo no bacharelado, aí os caminhos foram me conduzindo para iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Devagar, Aí, como é que eu devagar. volto para fazer licenciatura? Isso eu não volto Sim, mais. Aí eu só claro. fiz o bacharelado. Aí nesse momento a música ficou como um hobby, Na realidade, não. não? Ela sempre conviveu paralelo e me sustentou. Porque eu casei cedo, casei com 19 anos de idade, Eita, e eu tocava tá com vendo, patinho. Paquito? Casou com 19 anos, sua idade, Eu tá 36 casei, anos casado. pois é, então o que me sustentou na época foi tocar na noite, né? Então eu toquei em Salvador toda praticamente. Eu, Eu Patinho e tocava o tal. quê, Beck? Então, eu acompanhava inicialmente Patinho nos shows, tocava violão, né? E depois Patinho, ele ganhou um rumo dele, porque ele foi tocar com Geraldo Azevedo, foi, enfim. E aí eu fiquei com outros amigos da época, dentre eles o Bonfim, para mim, um dos maiores cantores do país. Eu nunca vi Bonfim. A gente tinha um repertório, sei lá, de mais de 500 canções. E, por exemplo, eu tocava a música que Zizi Posse cantava. Tom de mulher é diferente do tom para o homem, né? E eu tocava no tom dela. Era tanta música para tirar e tal. E Bonfim cantava. Tem dias que ele dizia assim, poxa, Beto, Me baixa o tom ajude, aí me e tal. ajude. Mas ele assim nunca reclamava. Eu nunca vi Bonfim desafinar. Ele canta muito. Agora, ele nunca se reconheceu como, apesar de ter vivido também na noite e tal, tocando, mas ele nunca se reconheceu como um artista, né? Aí ele foi estudar no colégio de engenharia, fez um curso de segurança do trabalho, entrou na antiga Copene, né? Antigamente era Era a a Copene, Copene, que depois aí virou depois virou Braskem. Braskem. E aí ele virou um excelente profissional, tal, já se aposentou, não canta mais. Ele de vez em quando canta, assim, cantou duas canções depois que eu montei uma banda, né? Que é outra história. Já tinha banda Metáfora, já Não, não. não. A banda Metáfora ela veio justamente com esse afã, né, de aproveitar o Bonfim, por exemplo, que canta bastante. A gente montou a banda Metáfora em 1995, através de digamos assim, um desafio que uma amiga que fazia doutorado lá no grupo da gente, no LAQUAN, que é o Laboratório de Química Analítica Ambiental, e ela montou, junto com outras amigas, participou da comissão de um congresso da Associação Brasileira de Química, ABQ, que trouxe aqui para a Bahia, em 95.
E aí ela disse assim, Beto, por que você não faz a abertura do congresso e tal? Que eu fui no antigo centro de convenções daqui, né? Ali em Jardim de Alá. Aí eu disse, poxa, mas eu não tenho nenhuma banda. Aí foi quando, então, montamos a banda Metáfora. Existiu, digamos assim, com esse intuito. E depois, logo em seguida, a gente começou a gravar as nossas composições, né? Serginho do Adão Negro fez parte da Metáfora, né? Antes do Ah, Adão Negro foi? existir, foi. É, Massa. enfim, aí Serginho dizia sempre o seguinte, Beto, vamos tocar as nossas músicas. Mesmo nos shows diversos, no Pelourinho, enfim, onde fosse, Metáfora, a gente tinha mais de 50% do repertório músicas da Metáfora. E a gente introduzia isso no repertório e tocava junto com as outras canções que, porventura, seria a personalidade da Metáfora, né? Tanto que as pessoas dizem assim, poxa, Metáfora, vocês são de Minas, tal, porque tinha um som muito mineiro daquela época, É. né? Assim, Loborges, Milton, tal. Mesmo aqueles que não eram mineiros, que até hoje as pessoas acham que são mineiros, mas faziam parte do que se chamava música mineira, tipo Sai Guarabira. Sai Hum. Guarabira, Guarabira é baiano e Sá é carioca, né? O Boca Livre também, que são cariocas, tal, mas estava dentro daquele rótulo que se chamava música mineira. Então, juntava Beto Guedes, tal, 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 as músicas desses compositores, 14 bis, tal. E no meio disso a gente colocava as nossas canções. E as pessoas achavam até que assimilavam isso com muito mais facilidade, né? Então a gente aproveitou o Bonfim nesse sentido, Sim. né? E montamos a Metáfora para abrir o Congresso da Associação Brasileira de Química daquela época, em 1995. Tá unindo o útil ao agradável. Sim. Então, assim, eu, digamos assim, como músico, respondendo aí a sua pergunta, eu vivi como profissão nesse sentido, né? Até de mesmo sustentar. Eu chegava em casa às 6 horas da manhã, aí tomava conta da minha filha, aí minha patroa estudava, né? Ou o contrário, eu estudava e ela tomava conta da, da nossa filha e tal. E foi assim, Massa. foi uma E loucura. você se formou em química, Beto, e eu sei que você foi trabalhar na indústria. Já foi trabalhar logo ou primeiro você fez o mestrado? Então, aí eu, contando as tais das iniciações científicas, né? Eu trabalhei com o professor Jailson Bittencourt, na primeira iniciação científica Eita, minha. que já isso é das antigas, hein? É, e aí surgiu uma dúvida, uma inquietude minha quando graduando, né? Que eu tive uma curiosidade, quase que, entre aspas, do nada, sobre a questão da luz emitida por alguns seres vivos. Hoje sabemos que é a tal da bioluminescência. E na época eu fiz algumas perguntas para alguns professores e assim, alguns professores não sabiam tal, né, sobre o assunto. Não E tinha me... Google, né, na época. Não, não, de forma alguma. Os artigos para chegar na mão da gente, a gente tinha que fazer uma solicitação na biblioteca para eles saberem em que Lembro. revista estava, em que parte do Brasil ou do mundo tinha aquela revista para solicitar uma vinda via correio, tal, Um tal, tal, ano tal. depois, Praticamente assim. E aí, essa inquietude, me disseram assim, procure tais e tais enciclopédias que tinham na biblioteca do Instituto de Química da UFBA. Aí procurei, tal, tal, mas ainda tive uma certa frustração em não encontrar sobre o tema. Aí, no finalzinho do curso, tinha aquela disciplina de bioquímica, né? Que a gente tinha que ir para o Instituto de Ciências da Saúde, lá no Vale do Canela. E aí, do nada, uma professora trabalhava dentro de um laboratório de biologia molecular com um teste fazendo detecção da doença de Chagas usando bioluminescência, usando a enzima que faz a reação, digamos, catalisar a reação química, chamada, um nome genérico chamada luciferase, né? é que é a marca da besta. Que o pessoal tava falando, né? Porque, na realidade, o termo luciferase como enzima e a luciferina, que é a substância que sofre oxidação, são termos generalistas, que vem de De Lúcifer, de luz, luz, né? né? O termo luz. Pois bem, então,
Aí comecei a esbilhotar um pouquinho e tal. Aí ela me chamou para trabalhar no laboratório de biologia molecular, lá do grupo Uma deles, iniciação uma científica? iniciação científica. Inicialmente como voluntário, logo depois aí ganhei uma bolsa, aquela coisa toda, né? Só que uma coisa interessante é que cada aluno tinha que, quando os artigos chegavam, tinham que apresentar um seminário para o grupo todo de pesquisa. E aí chegaram vários artigos sobre quimioluminescência e bioluminescência. Foi quando então me interessei sobre o tema e do nada eu falei para ela, professora, eu tive muita dificuldade de encontrar sobre o assunto tal, de conhecer mais tal, tal, tal. Eu gostaria de escrever um artigo, a senhora topa? Topa. Aí escrevi um artigo de revisão, passei várias férias, né? Estudando, lendo os artigos, tal, 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 e submeti à Sociedade Brasileira de Química, a revista Química Nova, na época, em 1992, o artigo. Aí foi aceito. E a única correção que eles fizeram na época foi no abstract. Né? Eu disse, poxa, agora Bom. posso contar uma coisa assim bacana? Oxe. Eu carrego isso para minha vida toda. Tem um professor chamado Etelvino Bechara, da USP, e ele era o representante da Química Nova, da revista Química Nova e da Sociedade Brasileira de Química. Só que eu sabia que ele também era muito especialista na área da bioluminescência. Tanto é que ele publicou até um livro falando sobre alguns besouros alados, né? Os elanterídeos, ele chamava. Enfim, mas por que eu estou citando isso? Porque quando você submete um artigo, você não sabe quem é que vai ler aquele artigo, quem é o professor, que enfim, né? Que é o, digamos assim, o analisador do artigo. Mas eu tinha certeza que, bom, esse assunto, com certeza, Etelvino Bechara será revisor tal. Enfim, foi quando eu recebi uma carta dizendo assim, olha, você precisa só modificar um pouco o abstract e tal, no mais, o artigo vai ser publicado. Aí no final da carta tinha escrito assim, esse era o artigo que eu gostaria de ter escrito. Etelvino Bechara escreveu isso. Mas, Tanto que, veja, para um aluno de graduação, recebi uma carta desta, tanto é que ele me deu de presente o livro dele, que eu falei sobre a publicação sobre os vagalumes, né? Os elanterídeos, uma das espécies. Foi quando, então, eu já estava me formando e tive a oportunidade, da minha terceira iniciação científica, ir para o Laboratório de Química Analítica Ambiental, o LAQUAM, da professora Tânia Tavares. E fiquei lá trabalhando e tal. Foi quando eu tive a oportunidade, na minha formatura, de fazer o teste do mestrado, né? Aí fiz, a professora Tânia me acolheu, e por incrível que pareça, lembra que eu falei que poucos professores puderam me ajudar na época sobre o assunto bioluminescência e sim, sim. quimiluminescência? O trabalho que eu fiz no mestrado foi um equipamento que usava quimioluminescência. Olha a luz voltando, né? Ela tinha uma parceria com o pessoal de Dortmund, lá na Alemanha, e eles criavam metodologias analíticas e montavam os equipamentos e depois passavam a transferência de know-how, né? Enfim. E dessas possibilidades foi que Tânia falou assim, você quer trabalhar com isso? Tá, vamos. Só que o equipamento foi montado por eles. Aí você, e cadê o manual do equipamento? Manual? Manual? Foi essa a pergunta. Dá para os fracos. Enfim, aí eu passei quase um ano só para entender o funcionamento do equipamento. Imagine um equipamento que fazia uma análise, que ele chama de análise de fluxo, você injetava a sua amostra, ele fazia uma reação química de quimioluminescência, que um dos produtos é luz. E você detectava aquela luz. Aquela luz, tecnicamente, é proporcional à composição do que eu estava querendo medir, que no caso seria o peróxido de hidrogênio na atmosfera. Água oxigenada na atmosfera. Né? Ela sofria uma reação química cujo processo liberava luz. E essa luz era medida, quantificada. Basicamente isso foi o meu mestrado.
Por que eu estou dando essa volta toda? Porque eu tive a Aham. curiosidade como aluno Como de eu me tornei é graduação, isso. né? Aí veio a iniciação científica lá no ICS, e depois veio o mestrado com quimiluminescência. E o artigo publicado. Partiu. Ei, terminou o mestrado. Ai, meu Deus, o que é que eu faço agora? Rolou esse desespero ou você ficou de boa? Mais ou menos, porque logo quando eu terminei o mestrado, eu tive a oportunidade de entrar no doutorado, né? Aí minha orientadora disse, não, a gente vamos dar continuidade ao seu mestrado. A Tinha gente vai dizer... bolsa na época? Tinha. Bastante, Ajuda, né? ajuda. É. Aí ela falou assim, você vai... a gente vai desenvolver agora um método automático para medida de água oxigenada na atmosfera. Só que tem um porém. A gente estava dentro de um laboratório de química analítica, a gente não tinha know-how essa parte da engenharia, né? Eletrônica, elétrica, eletrônica, etc. Aí eu passei um ano estudando, tal, enfim. Isso eu também, eu não diria ajudar, mas eu participava como apoio para dizer as diversas teses dos amigos, né? Dissertações, iniciações científicas. Aí minha orientadora tinha uma confiança bacana comigo, aí eu fui para São Paulo, fui para Amazônia, fui para vários lugares, né? Ajudando os trabalhos dos outros, que para mim foi muito bom porque eu aprendi muito. Esse aprendizado que eu tive, eu não encontraria em livros facilmente. A vivência do ajudar, né? E quando a gente fala parte ambiental, é, existem praticamente, basicamente, três matrizes, né? Ar, água diversa, né? Água salina, água doce, entre aspas, superficial e subterrânea, e solo, além da biota, né? Vegetais, animais, etc, etc. Uhum. Então foi um aprendizado, desculpe o termo, estúpido, né? Para mim foi muito Fica à bacana. vontade. Foi muito bacana esse aprendizado. Aí, respondendo você sobre a questão do doutorado. Então, eu passei um ano estudando isso, aí percebemos, né, principalmente ela, a orientadora, dizer, pô, a gente não tem know-how para isso. Tal. Aí foi quando a professora Maria de Lourdes estava fazendo o doutorado dela. Maria de Lourdes. Isso, Ela mesma. adorável, adorável. E aí ajudei ela, fui para a Amazônia também e tal, para... Antes disso eu falei da Amazônia, mas eu vou voltar para você entender o contexto. Aí, na realidade, ela fazia medidas de metanol e etanol na atmosfera, a nível, digamos assim, quase que natural, né? Emissões de plantas. Por incrível que pareça, plantas emitem esses álcools, né? Em baixíssimas concentrações, mas emitem. E o processo dela é uma reação de transformação desses álcools em peróxido de hidrogênio e o peróxido de hidrogênio ser detectado, no caso dela, da metodologia dela, por eletroquímica, né? Aí a professora orientadora disse assim, poxa, bom, ela está detectando peróxido de hidrogênio e você detectava também peróxido de hidrogênio. Então você pode fazer a mesma coisa, só que mudando a metodologia. Ao invés de você usar a eletroquímica, usar quimioluminescência. Aí de novo chegamos a outra conclusão, que a gente não tinha Karma. técnica, digamos, a capacidade técnica para isso, porque a gente ia mudar a metodologia de detecção. 90 ainda. Já finalizando a década, mais ou menos isso. Mais um ano estudando sobre isso, né? Mas antes dessa possibilidade, teve uma outra coisa intermediária aí, um outro tema, que na época ela tinha um projeto, ela não, mas assim, existia um projeto chamado LBA, que envolvia a NASA, envolvia a Comunidade Europeia, a USP e a UFBA, né? De saber onde estava o poço de carbono. Como isso? Com a questão do aquecimento global, a proporção de emissão de compostos à base de CO2, monóxido, etc., o balanço de carbono não estava fechado. A quantidade que era emitido e a quantidade que era absorvido. Não estava fechando. E existia o que eles chamavam de poço de carbono. Onde é que tá indo para onde esse carbono? Boa parte desse carbono ele é absorvido pelos oceanos, né?
Mas eles perguntaram, a floresta amazônica é o poço de carbono? Aí veio o projeto tal do LBA. E aí tínhamos que ir para a Amazônia para fazer diversas metodologias de análise, enfim. Mas não envolvia só o Lacan. Era a NASA, a Comunidade Europeia, a USP e a gente lá, né? Aí tudo bem, mudei para o segundo tema do meu doutorado, que era trabalhar com essas questões de ir lá para a Amazônia, tal, 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 tal. Aí na hora H eu passei um ano estudando, mais um ano estudando, já estou 2 anos e meio, mais ou menos aí, no doutorado, tá? Não tinha dinheiro para eu viajar. Então o projeto ia ficar muito estranho, tal, dentro do meu doutorado, tal, enfim. Aí por isso que eu falei da professora Lourdes, que aí já fui para o terceiro tema, seria esse, de dar continuidade ao que ela já estava elaborando. Quando eu já estava nesse terceiro tema, aí surgiu o dinheiro. Oh, Aí eu glória. mas só que eu já estava no terceiro tema, né? Aí eu fui mesmo para ajudar os demais trabalhos, tal. Aí um amigo, acho que você conhece, o Sérgio Oliva, ele tá lá no Instituto de Química, ele ficou mais dentro do projeto, mais dentro da floresta, né? A floresta amazônica. A gente foi para Balbina, que fica, eu acho que, se eu não me engano, 200, 250 quilômetros da capital, né? De Manaus. Eu e mais outros 2 colegas, a gente ficou numa região de quase que desmatamento, mais próximo a esse grande lago chamado o Lago de Balbina, que funcionava a Eletronorte, que gera energia elétrica para a região metropolitana de Manaus. E era uma queda d'água muito pequena, eu acho que era 50 metros, mas enfim, mas era um lago imenso. Então tinha duas intenções aí. A floresta, né, tropical, e nessa região que era devastada da floresta e tal. E aí a gente fez várias análises para praticamente todo mundo do grupo do Lacan, né? Aí foi ozônio, ácidos inorgânicos na atmosfera, óxido de nitrogênio, diversos outros compostos. Só que aí eu já estava ajudando o pessoal, não estava mais com o meu tema. Eu já estava no terceiro tema, né? Enfim, aí passamos quase 2 meses lá, tal, enfim, deu tudo certo, né? 2 meses. Foi. Deu tudo certo, né? Porque a gente alugou uma Kombi, e a Kombi era o nosso laboratório, porque a gente fazia amostragens, levava para dentro da Kombi e fazia as análises e tal. Algumas análises eram feitas automaticamente, né? Analisadores de nitrogênio, de dióxido de enxofre, etc, etc. Ozônio, Atmosfera. enfim. Sempre, aí nesse caso, com a atmosfera, com várias metodologias amostrais e várias metodologias de análise. Enfim, aí voltei. Foi para o terceiro tema, que foi esse da continuidade do trabalho da professora Lourdes. Só que chegamos a essa conclusão de novo. Eu estava no terceiro ano. Que vibe. Foi assim, meio Pai de frustrante. família. Sim. Aí foi quando um amigo, que eu acho que você conhece também lá do Instituto de Química, que trabalhou conosco, o Alailson, que ele, no ano 2000, tá? Eu já estava dando aula, eu dei aula para o pessoal do CPM, da Polícia Militar, passei um ano lá. Inclusive, um ex-aluno meu do CPM, ele ensinou também lá na faculdade, na área 1, já como engenheiro químico. E hoje ele coordena um curso, se eu não me engano, na Unirb. Enfim. E eu tive essa oportunidade que o Alailson me passou do surgimento da faculdade área 1. Eu, quando estava começando com o curso de engenharia elétrica, foi o primeiro curso. Aí ele perguntou, Beto, você quer ensinar? Tal, não sei o que. Vamos. Tanto é que minha matrícula na faculdade era número 5. É meu? Era 3 donos da faculdade, né? O Cláudio, o Ascânio e o Luciano. E um dos irmãos dele, de Cláudio, que era professor de desenho, matrícula 4. A minha é matrícula 5. Aí a gente começou com o curso de engenharia elétrica em 2000. Em 2002 veio o curso de engenharia de produção. Em 2003, engenharia da computação. Aí passamos
um tempo, quando foi em 2005, os donos, né, da faculdade perguntou: Beto, você não teria competência de montar um curso de engenharia ambiental? Porque a engenharia ambiental no Brasil todo está crescendo, Engenharia do tá não sei o quê, futuro. bem, enfim. Ah, tudo bem. Aí juntei algumas pessoas de confiança, né, e montei o curso de engenharia ambiental. Quando foi em 2006, a gente recebeu a comissão do MEC, aí o curso foi aprovado e começamos em 2007. Ainda ali perto do G. Barbosa, ali perto do Sim. Detran. Quando foi 2008, eles já tinham adquirido o terreno lá na Paralela e construiu a sede própria deles. Então, desde 2007, quando foi em 2007, eles me convidaram para coordenar o curso. Está tudo bem, aí comecei a coordenar o curso. Quando foi a portaria em 2010 do MEC, dizia o seguinte, que para ser um coordenador de cursos de engenharias diversas, tinha que ser engenheiro. Eu, como químico, não poderia mais coordenar, né? Aí foi quando eu saí da coordenação acadêmica de curso para ser um coordenador acadêmico, digamos Mas para assim. ser diretor pode ser dançarino. Tá aqui a. Não, deixa quieto. Mas, enfim, aí, para responder sua pergunta, que eu não esqueci, eu já estava dentro de um processo muito grande e a própria minha orientadora percebeu que foi Cansativo. difícil. Foi difícil. Água também? Não, tá aqui, tá beleza. Obrigado. Foi difícil dar continuidade ao doutorado, porque essas oportunidades foram surgindo. Então, não só o curso da graduação, eu também montei um curso de pós, o de gestão ambiental com tecnologias limpas. Eu montei isso mais cedo, montei em 2002. Só que aí eles colocaram em prática para funcionar mesmo em 2008 também, né? E foi assim, do ponto de vista profissional, no âmbito do químico, do profissional químico, foi muito importante, né? Hoje, você que foi também é professora de vários alunos da engenharia ambiental, percebe que muitos deles estão bem, né? Estão trabalhando na área deles, viraram bons profissionais. Eu vi que você entrevistou o Antônio aqui, foi um dos Galera. exemplos. Antônio é uma pessoa assim fantástica, né? Dentre outros Muito diversos. bom, né? Já chegou com muita competência e com muitas ideias. Interessado ele. E aí eu percebi que a gente poderia fazer muita coisa bacana, tal. Aí veio o projeto do PEA com a Odebrecht e a Coelba. E logo depois ele trouxe uma ideia fantástica das praias limpas, né? O projeto. E depois o Conexão Ecológica, que é a Vou deixar empresa. já o card aqui, né? Do Aham, podcast com Antônio Aloysio de Ambiental, né? pois é, Aproveitando a deixa. com certeza, né? Então, assim, esta evolução, hum, é, me- não sei se existe essa palavra, essa involução, não sei se existe, mas do ponto de vista do meu doutorado, foi essa questão, né? Eu passei por 3 temas diferentes, completamente Aí diferentes, jogou pra por cima um 3 pouquinho. anos. Ela entendeu, ela disse, poxa, não dá mais. Porque as oportunidades estavam acontecendo no lado profissional. E voltando, a música é sempre paralela. E eu queria voltar pra música, que tem o Neo de um violão aí. Trouxe, você pediu, né? Pra poder a gente falar um pouquinho desse. Aí, paralelo a isso, a banda Metáfora. Que Uhum, momento? Falou quando teve a apresentação, né? Na ABQ. foi. E aí, vocês fizeram muitos shows, Muitos teve shows. CD, né? É, Fale o mais aí. bacana que o Serginho, né? Eu insisto nele porque ele tinha umas Aí ideias chama o Serginho. fantásticas. Serginho, vem aqui, Serginho. Eu sei que você é o cara do BaiaCast. Mas a gente não tem esse negócio aqui. A gente tem que se unir, né? Quem é grande ajuda o Com pequeno. E a gente se certeza. ajuda junto. A Serginho é um ser de Aí ele é o luz. amor, velho. É. E voltando a falar nele, né, sobre essa questão de sempre, Beto, vamos tocar nossas canções, nossas canções. O bom disso tudo foi que as nossas canções, boa parte delas, foram vencedoras de muitos festivais. Um deles foi um festival universitário da antiga FACEBA, que era uma faculdade de ciências econômicas, que tinha ali no Nazaré, que permitiram que a gente participasse, porque a gente não era da instituição, mas esse festival foi aberto, digamos assim. E aí a gente ganhou em primeiro lugar.
E a premiação era justamente a gravação de um álbum. Na época já era CD. Né? Porque o CD ele chegou no Brasil em 86. Né? O primeiro CD foi lançado no Brasil de Nara Leão. Né? E em 88, o primeiro CD da Bahia foi de Edson Gomes. Né? O primeiro álbum dele. Então já foi na época do CD. E aí o prêmio desse festival, da canção que a gente ganhou em primeiro lugar, era a gravação do CD. Então a gente passou o ano de 99 gravando o CD. A gente gravou, o nome é o nome de uma das canções, o nome do álbum é Lambi Lambi, né, que é uma canção que metaforicamente ela fala da riqueza, das belezas da Não é nada de natureza. proibidão não, né, Beto? Lambi-lambi. Eu sempre falo, porque os jovens hoje não sabem né? o que é Olha pra cara lambi-lambi. dele aí, lambi-lambi é um proibidão aí. Na realidade, o lambi-lambi eram fotógrafos que existiam, né? Que, por exemplo, você precisava fazer um documento de identidade, aí precisava fazer uma fotografia 3x4. Aí precisava da foto, né? E esses fotógrafos que tinham, principalmente ali na Piedade, né? Com aquelas câmeras, aí você fazia foto e ele ali mesmo revelava. Esse processo de revelação, que é um processo químico, né? De reação de oxirredução e tal, esse processo de revelação é um processo que envolve muito líquidos e tal, não sei o quê. E aí, esses profissionais, os fotógrafos, eles eram chamados de lambi-lambi. Sabia disso não. Pois é. Então, esse lambi-lambi, o nome da canção, fala exatamente, metaforicamente, de um personagem que pega o trem, sai do seu interior e vai para uma cidade maior para fazer uma fotografia no lambi-lambi, para ele mandar para o amor dele como um presente. E nesse caminho, nesse trajeto, ele fala um pouco da natureza e faz uma mistura um pouco da parte, entre aspas, mística, né? Que fala dos seres como Saci Pererê, Curupira. A música fala um pouco dessa questão, né, metafórica. Dá pra tocar um pouquinho? Eu posso falar um pouco mais sobre ela? Pode. Ela foi vencedora de outros festivais e, recentemente, no ano passado, houve a comemoração de 100 anos da rádio no país, no Brasil, que foi a Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro, que virou uma outra difusora, mas comemorando então esses 100 anos de existência da rádio, eles fizeram esse festival de música, né, para o Brasil todo, com praticamente, eu acho que 4 categorias: música clássica, música infantil, música instrumental e música que eles chamam de MPB, mas não é música diversa, né? E a gente sagrou-se campeão do Brasil todo, né, com essa canção, Lambi Lambi. Botei lá, viu? Eu sei. E como a premiação foi no Rio de Janeiro, eu não pude viajar. Aí minha filha, né, que mora lá no Rio, foi receber o prêmio. Tá no Instagram lá do Banda Metáfora? Tá no da Banda Metáfora, que é Banda Metáfora Oficial. E tá no meu também, pessoal, que é beto.márcio. Maravilha. Posso tocar ela? Claro, você que manda aqui. Mais ou menos assim. Menina, apresse seu passo, que o galo anuncia que o dia raiou. Cuscuz de milho em banho-maria, Maria fumaça já se arrumou pra fazer uma longa viagem àquela cidade que me ensinou. E tirar uma fotografia e mandar pra Rosinha, meu amor, te mostrar a expressão da saudade que o lambi-lambi revelou.
gente escondido das matas. Realçam araras num tom quase azul. O tracejo de um curupira, guardando na bola um pequeno tatu. A metade de um caipora, o jogo da bruxa e o saci pererê. Espantando o homem malvado que mata sem fome o viver. Garantindo o voo da coruja, o morcego e do belo sabelê. Pelo menos. Show de bola. E aí o pessoal achava que a influência da música mineira, que tem um. Você escutar lá E Beto Guedes, Milton Nascimento, isso. os mineiros que não eram mineiros, o Sai Guarabira, enfim, Boca Livre, o pessoal disse, vocês são mineiros e tal. Não, gente, a gente é baiano mesmo de Salvador. E aí, essa riqueza, né, a gente levava isso para os shows. Aí quando eu misturava uma música de Beto Guedes com 14 bis e tocava Lambi Lambi, o pessoal achava que uma maravilha, porque aquilo que o Serginho falou, vamos tocar sempre as nossas músicas. E aí foi que surgiu a oportunidade de tanto surgiu a metáfora como gravar as nossas canções. E a música ainda fazem shows ainda faz parte, né, Beto? Faz. E veja que ela é atemporal, né? Eu toco hoje, você não lembra que essa música foi composta, por exemplo, em 1990, sei lá, Bolinha. 94, né? Ou seja, se você for analisar, é muito tempo. Mas uma coisa interessante nisso tudo é o fato de que a gente compõe sem pretensões, sabe? A inspiração vem, a gente vai fazendo as canções e tal. E às vezes isso fica registrado por uma vida inteira, né? E, assim, sem essas pretensões de dizer assim, eu vou fazer uma música de tal jeito, planejado, sabe? A gente não Como é pensa que vem assim. a música? Do nada, assim? Bom, é uma pergunta muito interessante isso, né? Normalmente ela vem junto. O que é junto? A melodia, a harmonia e até a letra. É às vezes o normal. Ou às vezes as pessoas cantarolam uma melodia, aí vai procurar uma harmonia naquilo ali, depois coloca uma letra, né? Eu fiz um desafio muito grande para mim mesmo, que na minha concepção, é o mais difícil. O que é o mais difícil? Você pegar uma poesia pronta e musicar aquilo ali. E ainda assim, se porventura você sem retirar uma palavra, porque às vezes precisa ter a métrica, né? A canção. Porque às vezes uma poesia é uma canção é outra. Aí às vezes não tem uma métrica. Esse foi um desafio muito grande que eu fiz com uma outra parceira, uma menina nova que a gente fez, sei lá, eu acho quase 30 canções ou mais, né? E ela passava para mim as poesias que ela escrevia, né? Do afã dela da adolescência para formação como pessoa. E aí eu musicava. Aquilo foi o maior desafio. E foram canções, assim, fantásticas. Tem uma delas mesmo que o título dela era outro, né? Mas virou Luz o nome da música. Música lindíssima, lindíssima. Esse foi o maior desafio. Esse é o mais difícil. Se você escrever uma poesia, ele fala, pô, Beto, você pode musicar para mim? Tá tudo bem. Eu achava Mas que às primeiro vezes vinha a letra, depois vinha a... não varia. Às vezes vem a melodia, você cantarola ou alguma melodia e tal. Às vezes a melodia vem junto com a harmonia, né? Ou às vezes a harmonia vem e depois você procura uma melodia em cima daquilo, né? Mas o mais difícil é você pegar uma poesia e musicar uma poesia. Se eu quiser agora fazer uma festa de aniversário, por exemplo, entrar em contato com a banda Metáfora, como é que... Então, primeiro é entender a sua proposta, o que é que você quer nessa festa, né? É uma festa mais dançante, tal. Porque, tecnicamente, a metáfora, por exemplo, a gente já fez muitas festas, já tocou para vários tipos de festas diferentes. Mas, por exemplo, metáfora, ele faz o show de metáfora, entende? Sim. Mas as composições deles, tal, não sei o quê, às vezes não se encaixa numa proposta, por exemplo, como essa, né? Mas nada impede da gente também se adaptar. Então, Gosto da banda Metáfora. isso é bacana também, né? Mas, Dá pra enfim, conversar. dá, com certeza.
Mas a ideia é muito interessante porque, para quem contrata, entender o que é que você pretende, né? Que tipo de coisa, né? Isso é Bater esse importante. papo. Com certeza. Tipo, Paquito vai querer um proibidão lá na festa de aniversário dele. É 20 anos. Aí não vai rolar, né, Beto? Pois é, É seu avô já. mas independente disso, se for metáfora, por exemplo, metáfora já tem uma coisa diferenciada, né? Mas a gente já tocou de tudo, criatura. Eu já rodei essa cidade. MPB, Bossa Tudo, 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 tudo. Assim, eu rodei de Ribeira a Itapuã. Na época, Salvador tinha uma coisa muito interessante que tinha efervescências, né? Então, era uma época em que a Barra era o point. Depois, Pituba foi um point. Depois, Itapuã foi outro point. Depois, Rio Vermelho, que tem perdurado muito grande. Tem perdurado muito. Então, assim, eu rodei isso tudo. Bom. Eu cheguei na noite, veja, e depois que a gente tocava, vamos ver não sei quem. Aí saía de Itapuã e ia pra Pituba. Vamos Aí, bater um feijão lá no Mercado do pois Peixe. ou se não chegava nos barzinhos e tinha outras pessoas tocando. Aí encontrava quem cantando na noite? Daniela Mercury, Vânia Abreu, sabe? Isso tudo ainda não era Daniela Mercury, não Sim, era era Dani. Vânia Abreu, entende? Então foi assim, uma época muito bacana. Mas eu rodei essa cidade toda. Aí você já, Roberto, você só toca na Barra? Não, já toquei tudo que é lugar. É um desafio, né? Irajá, já toquei. Qual o pior desafio, assim, pra quem toca na... Segurança. Por quê? Tem aqueles bebum chato, não? Toca Raul. Não, sempre tem, mas assim. O mais difícil mesmo é a questão depois do que você finaliza, né? Então, na época, quando eu tocava lá em Piatã, por exemplo, ainda com o Patinho, por exemplo, a gente, obviamente, não tinha dinheiro, né, para pegar um táxi Sim, não ou, tinha enfim, Uber na não época. existia, não existia. A gente esperava o pernoitão, aí do São Cristóvão, Os instrumentos pegava a são aula caros. toda e até ir para Lapa, né? E no ônibus tinha de tudo, tinha garçons, final né, de expediente, tinha prostitutas, tinha a galera, né, De tudo. de tudo, músico, enfim, tal. Mas graças a Deus, nesse período, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Então foram quase 20 anos nisso, à noite, de andar, tal. Beto, muito obrigada. Pois bem, Tava e aqui. se quiser que eu volte de novo, Nossa. eu tenho um assunto que eu não falei, propositadamente, e você vai adorar se eu contar. Mas eu tô no processo ainda, Pronto. tá certo? E aí serve como outro A convite. gente já marca outro dia. Com certeza. Obrigada, gente. Nada. Sai daí não vai fazer besteira na internet. Maratona, atividades, outras coisas. Então, a você gostar, já se inscreve, pelo amor de Deus, que ajuda bastante. Graça, também segue a gente lá no Instagram, no TikTok, se tiver, né? As Banda Metáfora tem TikTok, que eu sempre vejo lá. Aí tem o nosso Instagram do Como Eu Me Tornei, Instagram do Beto, @beto.marcio e @Banda Metáfora Oficial. Sai daí não.